Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu queria que vocês me dessem. E agora eu não vejo mais o chat, tá? Porque eu tô sozinha. Normalmente o Clayton me auxilia nessa visualização. Então, me falem no microfone, por favor, se vocês veem a minha tela, se tá tudo bem. Tá ótimo, Juliana. Perfeito. Zanata, eu não sei se para você é tranquilo e é confortável como você está aí, de olhar o chat para mim. Não sei se você consegue, não sei se está no celular, como é que você está. Se não conseguir, eu vou pedir para que vocês façam as perguntas pelo microfone enquanto eu estiver apresentando, porque com essa configuração que eu tenho aqui na minha tela, eu não consigo abrir o chat, tá? Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem aí, o que que a gente vai combinar. Ok, eu vou vendo aqui, Juliana, no chat, o... deixa eu ver aqui, porque o Sandino escreveu que como posso ativar o vídeo. Eu não sei se ele está querendo ligar a câmera Ah, dele tá, tá. É, ou assistir sua tela. Não, provavelmente abriu o vídeo dele. É só você entrar, quando você corre o cursor, vai ter uma câmerazinha, que você tá provavelmente cortado. É só clicar em cima dela, ela abre a câmera. Igual o microfone, na parte de baixo tem o microfone e a câmera, o vídeo. Então, na mesma faixa que aparece os participantes e o chat. Eu tenho o microfone aberto. Sim. Sim, o seu microfone eu ouço. O que eu não Então, vejo é a sua imagem. você está vendo a tela dela tranquila, boa? Sim, Então, pronto. É isso. Tá ok, ótimo. Muito bom. ok. Va- Vamos lá, então, Juliana. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade de me interromper, tá? Bom, a gente mudou um pouquinho a abordagem para tentar trazer do começo, né? Então, a nossa ideia hoje é que a gente faça uma abordagem de como usar o OcluSense numa avaliação de dia a dia, sem maiores complexidades dos casos que podem ser atendidos com o OcluSense. E eu vou começar realmente de como a gente interpreta todos esses dados. Essa foi a maior pergunta que a gente teve, né? Que os usuários têm muita dificuldade na interpretação dos dados que eles colhem com o OcluSense. Então, nós vamos começar bem do beabá, eu vou revisar como o equipamento funciona, como é que ele faz a representação gráfica dessas informações e aí a gente vai linkar isso com os detalhes de oclusão e como que a gente, vamos ver alguns casos clínicos. Então, como é que ele funciona? E isso é importante, por que que é importante saber como ele funciona? Para a gente entender tanto o grau de sensibilidade que ele tem, como que ele vai fazer a leitura desses dados para que a gente possa fazer essas correlações clínicas. Então, é importante entender como que o equipamento funciona. Então, como que ele funciona? Eu tenho o hardware, né, que tem esses pininhos, e esses pininhos vão ler as informações que o sensor transmite. Ele captura aqui e transmite aqui por esses pininhos, e aí esses dados são transmitidos, processados e transmitidos pelo aplicativo no iPad. Então, vamos entender, e o coração desse equipamento está no sensor. Então, vamos entender como que é esse sensor. Essa foto ilustra bem como ele é por dentro, né? O que que tem entre as duas folhas de acetato. Então, eu tenho duas folhas de acetato
E entre essas duas folhas de acetato, a gente tem essa rede de eletrodos. Então, como é que esse equipamento percebe esses contatos oclusais? Ele não percebe como uma pressão. A gente tem aqui uma corrente elétrica. À medida que os dentes entram em contato, ocorre uma interrupção dessa corrente elétrica, e de acordo com o quanto essa corrente é interrompida, ele interpreta isso como dado de intensidade e área desse contato. Então, a gente vai ter aqui 1.018 pontos sensíveis a essa pressão, sensíveis a essa interrupção de corrente, e eu consigo em cada um Juliana, desses. Juliana, Desculpa. desculpe interromper. Ah, O Sandino comentou que ele não está vendo a apresentação. opa, peraí. Sandino, você pode falar? Ele acho que está com o microfone então fechado também. Ah, ele colocou que já está. Não, ok. Segue, Juliana. Tá. Vou voltar no compartilhamento, me confirma se chega para todo mundo. Aí, Chegou bem. Sim, chega para todo mundo. A tela ampliada. Sim. Sandino, tudo bem? todo pronto. Ok. Bora lá. Então, dentro desses 1.018 pontos de sensibilidade a essa interrupção, né, de corrente, ele reconhece até 256 níveis diferentes dessa interrupção. Então, o sensor é até redundante, né, mas o sensor é altamente sensível. Então, a gente vai precisar ter isso em mente quando a gente for fazer a análise dos dados. E aí, todo esse conjunto, ele tem 60 micras, então as duas folhas de acetato mais os eletrodos, eles somam 60 micras, o que é muito pouco, né, para todo esse conjunto, levando em consideração que a gente normalmente trabalha com uma combinação de carbonos 100 ou 200 micras, mais a dupla marcação com o filme de 12. Então, assim, a gente tem realmente uma espessura muito aceitável pelo conjunto todo que ele traz. Ele é flexível e ele transfere cor para os dentes. Então, a gente vai conseguir unir o que a gente tinha de treinamento visual lá, que são as marcações pelo carbono, pela tinta, né? A gente vai explicar isso, como tudo isso funciona, quais são as diferenças, mas a gente também consegue visualizar nos dentes os pontos de maior contato e fazer a correlação do que a gente está vendo de barras de intensidade com o que a gente tem em boca, a localização desses contatos em boca. Como é que ele faz o processamento desses dados? Né? São duas informações principais que a gente tem aqui, que está nesse gráfico aqui. Então, a representação gráfica destes contatos, eles ocorrem a partir com duas formas. A primeira delas é a cor dessa coluna. O que essa cor representa? Isso é muito importante que vocês gravem, porque tem muita confusão quando eu converso com os colegas sobre essa interpretação. A cor da coluna, ela é referente ao tamanho da superfície de contato. Então, se eu tenho um contato mais pontiforme, eu tenho um contato com uma área pequena e ele vai estar vermelho. À medida que esse meu contato vai ampliando essa superfície de contato até chegar no outro extremo, que seria um contato mais de face, uma superfície de contato, e não
uma região puntiforme, eu me aproximo do verde. Então, a cor da barra, ela representa a, a amplitude deste meu contato entre os dentes, tá? Dessa superfície de contato. E aí, a gente vai olhar uma barra dessa, um gráfico desse, a gente falava, mas olha a quantidade de superfície ampla que eu tenho. Eu não tenho tudo isso de contato. E aí a gente precisa pensar que a gente tem uma anatomia dentária que, dependendo do quão profunda ou do quanto de detalhes anatômicos a gente tem, esse sensor vai precisar se moldar a essa anatomia. E aí, lembra que a gente falou que eu tenho muitas áreas, muitos pontos sensíveis a contato? Então, toda essa área de recobrimento e de moldagem da anatomia dentária ela vai ser lida pelo sensor. Então, o que a gente precisa entender? Que eu consigo filtrar, tirar aquela sensibilidade que a gente tem lá. Lembra que cada ponto tem 256 níveis diferentes? Então, eu consigo limpar essas informações, que é o que a gente chama de contatos de resvalo, né? Quando eu mostrar para vocês como que o carbono se molda, vocês vão entender o que acontece no sensor. Então, isso aqui são contatos de resvalo, esses contatos menores, mais superficiais neste caso, né? E o que a gente deseja dentro da odontologia numa oclusão ideal? A gente deseja que esses contatos sejam o mais puntiforme possíveis, para que eu tenha uma menor área de atrito entre esses dentes e que eu acabe e que eu resulte por essa diminuição de atrito numa melhor função. Então, dentro de um gráfico ideal, a gente espera contatos vermelhos, barras vermelhas, né, com uma distribuição entre os dentes, principalmente posteriores, dependendo do que você está, né, numa MH, por exemplo, a gente espera que esses contatos aconteçam de forma mais puntiforme e mais localizado nos posteriores, com mais intensidade nos posteriores. E aí, como é que a gente vê essa intensidade? É a altura da coluna. Então, eu sei que olhando no gráfico, eu tenho este contato que é puntiforme, este contato que tem uma superfície um pouco maior e este contato que tem uma superfície mais ampla ainda, eles todos têm a mesma intensidade. Então, a altura da barra é a intensidade e a cor é a amplitude deste contato. Tudo bem? Perfeito. Vamos seguir. Então, assim, qual que é a importância desses contatos oclusais? E aqui é uma foto onde eu tenho as diversas formas da gente checar esses contatos oclusais, né? Porque a gente tem uma anatomia desenhada para distribuir forças entre esses dentes, né? Nos posteriores em eixos verticais e dentes anteriores desenhados para receber força longitudinal para deslize. E aí o que acontece? Apesar de eu ter um engrama entre os dentes, esse engrama ele depende muito, ele é responsável muito por uma estabilidade no sistema e ele é responsável também por uma eficiência muscular, positiva ou negativa. Quanto melhor é este engrama, alinhado com a atividade muscular, melhor vai ser essa eficiência muscular. E a estabilidade desse sistema, dessa engrenagem entre os dentes, também vai favorecer uma eficiência muscular. Então, por que eu trago músculos? Porque dentro do uso do OcuSense, a gente consegue a gente tem muita influência da atividade muscular na leitura. Então, como é uma leitura dinâmica, a gente vai ter essa interferência, a gente vai conseguir perceber a atividade muscular
em tempo real acontecendo. E a gente não pode esquecer disso para conseguir interpretar os dados que a gente vai colher. Então, toda função, e aí aqui a gente é muito importante a gente lembrar desses detalhes. Toda função do sistema, ela depende da atividade muscular. Eu não consigo fazer engrenamento dentário sem atividade dos músculos mastigatórios, dos músculos elevadores, dos músculos de balanceamento, como temporais. Então, toda atividade, toda função, ela vai depender dessa atividade muscular, que, de uma certa forma, é uma musculatura que atende tanto estabilidade esquelética como estabilidade dentária, e aí vai depender do perfil desse paciente. Então, essa atividade, ela pode resultar num equilíbrio do sistema, como ela pode resultar num desequilíbrio. E aí vem vários fatores, a presença de parafunção, presença de contatos interferentes, presença de discrepância máxima intercuspidação com relação central, que é posição de estabilidade esquelética e dentária. Então, e isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Mas eu preciso lembrar que essa atividade, que todo esse equilíbrio ou desequilíbrio, ele está relacionado a uma atividade muscular. E para eu ter equilíbrio ou desequilíbrio, eu dependo muito dessa capacidade adaptativa, que é muito individual. Então, não dá para a gente criar uma receita de bolo exatamente por quê? Porque cada indivíduo vai responder de uma forma diferente ao mesmo estímulo. Então, mas é muito importante a gente ter em mente a atividade dos músculos mastigatórios na interpretação do occlusense. Então, para que a gente consiga interpretar os dados que a gente vai fazer na análise oclusal com o occlusense, eu preciso saber quem é esse paciente. Porque se eu não entender quem é esse paciente, quais são os fatores que podem estar gerando desequilíbrios desse sistema, eu vou ficar perdido na interpretação desses dados. Assim como uma radiografia não me dá uma informação pura e 100% certeira, eu preciso de uma correlação clínica, o occlusense também precisa de uma correlação clínica. Então, entender qual é a queixa principal desse paciente, o paciente tem dores, se ele tem sensibilidade, se ele vem com fratura, né? Qual é a queixa principal desse paciente? Se ele tem alguma restrição de movimento, parafunção, se ele tem queixa articular, que pode gerar uma instabilidade oclusal e por hiperatividade muscular, qual é a história médica desse paciente, se esse paciente toma medicações que podem interferir na atividade muscular, na exacerbação de parafunção, como que é quem é esse paciente, né? Histórico de hábitos parafuncionais, não só bruxismo cêntrico e excêntrico, mas roer unha, o hábito de colocar objetos na boca, a postura, como que trabalha, como é que é a atividade diária desse paciente, como é que esse paciente dorme, né? Pacientes com alteração de qualidade de sono, seja por privação, insônia ou por refluxo, todos eles vão ter um impacto em parafunção que vão resultar em hiperatividade muscular, que podem trazer repercussões oclusais. Então, quem é esse paciente, como ele vive, como ele respira, qual é o histórico respiratório desse paciente? Foi uma criança com muita amigdalite, foi uma criança respiradora bucal, foi uma criança alérgica. Todo esse contexto, ele vai compor um perfil que a gente vai levar em consideração na hora de fazer a avaliação dos dados que a gente vai coletar com o sensor. E como é uma máxima, né? Eu procurei, inclusive, Zanata gosta muito dessa frase. Essa frase é atribuída a vários filósofos. E se você não sabe o que você está procurando, você não vai identificar o que você encontra. Então, é importante a gente entender o que eu estou buscando com o occlusense para que eu consiga
interpretar esses dados de uma forma correta. E aí, quais são os sinais de um desequilíbrio oclusal, né? A gente vai entender o contexto de quem é esse paciente, mas clinicamente a gente tem alguns sinais e alguns sintomas que nos acendem um alerta para que a gente possa se atentar a um desequilíbrio oclusal e aí buscar respostas de onde está acontecendo esse desequilíbrio oclusal. Então, sinais, né? Trincas, fraturas, facetas de desgastes, lesões cervicais não cariosas, principalmente aquelas em formato de V, retrações gengivais localizadas, doença periodontal localizada, o paciente não escolhe escovar a boca inteira e só não escovar aquele ponto, aquele dente. Normalmente, doenças localizadas não responsivas à terapia, eles têm fator oclusal envolvido. Aberturas de diastemas, o paciente tinha uma dentes estáveis, de repente começa ou terminou uma ortodontia, já tem um tempo, e aí ele começa a ter abertura de diastemas. Isso é um sinal de alerta, e recidivas pós-tratamento. Todos esses fatores são sinais clínicos de que eu tenho algum desequilíbrio oclusal, algum desequilíbrio no sistema. E os sintomas, né? Sensibilidade dentária, os dentes com alguma sobrecarga, normalmente, ou de eixo ou de desoclusão, pulpites, pacientes sem cárie, quem nunca recebeu um paciente sem cáries, aquele dente íntegro, com dor, com pulpite, normalmente esses casos estão associados a trauma oclusal, pericementites, trocou uma restauração, esse dente pode ter ficado com uma anatomia que está causando uma desordem, um desarranjo oclusal, cefaleias, cansaço facial, zumbido, todos esses são sintomas de desequilíbrio oclusal. Até aqui tudo bem? Me acompanharam? Ok. Vamos lá, vamos entender como é que a gente foi treinado para poder fazer análise de contatos oclusais. A gente foi treinado com carbonos. Então, vamos entender como os carbonos da Bausch funcionam. Os carbonos de 100 e 200 micras, eles são uma trama, que nessa trama eles têm uma cola, e essa cola é revestida com vesículas de pigmento, de tinta, que vão ser transferidas para o dente quando esses dentes se encostarem. Então, e a espessura do carbono, ele vai fazer diferença na amplitude da marcação desse contato. Então, tá vendo como ele veste e aí ele transfere a cola, transfere o pigmento e eu tenho o pigmento fixado lá no dente. Esse é um carbono de 200 micras. Quando eu comparo com o carbono de 100 micras, olha o que acontece. Olha como ele veste melhor a anatomia dental, ele se molda melhor a anatomia dental. E o que acontece é que ele acaba marcando uma área menor de contato. Não é raro a gente usar esses carbonos e a gente ter esse centro do contato branco e a tinta só em volta. E aí a gente acha que todo aquele contato está muito, né? Só marcou ali, então eu só tenho contato na periferia desta marcação onde tem a tinta. Vocês enxergam o meu cursor? Zanata fez uma observação uma vez sobre o meu cursor para quem assiste pelo celular. Vocês enxergam a minha mãozinha? Eu estou enxergando, Juliana, mas talvez valesse a pena você dizer aonde você está apontando. Por exemplo, a imagem do meio, Tá, é, alguma coisa assim. É possível ver, sim. tá. Então, ó, eu estou aqui no pré-molar, nesse contato da vertente vestibular aqui, externa. Então, o que que acontece quando esse centro fica branquinho?
o ponto de contato, o ponto de pressão mais forte, a maior intensidade desse contato, ela está exatamente no ponto onde ficou sem tinta. E por quê? Porque quando o papel transfere a cola e as vesículas com pigmento, esses pigmentos, essas vesículas se rompem e aí marca essa cola, quando o dente faz um contato nessa superfície com maior intensidade, ele expulsa esse pigmento para a lateral. Então, a gente tem um contato só com um halo e o centro branquinho. Mas esse centro, apesar de não ter pigmento, ele tem a cola. A transculase fica, ela não é expulsa pela intensidade do contato. E é por isso que a gente gosta tanto de fazer o que a gente chama de dupla marcação. A gente usa esses carbonos que têm essa tecnologia da cola para que a gente faça a utilização de filmes, né, que não tem essa cola, ele só tem o pigmento, e que em superfícies mais lisas, mais polidas, às vezes úmidas, esse pigmento não consegue se transferir e se fixar com a facilidade que a gente gostaria para poder ter uma visualização bem nítida, bem clara. Então, a gente gosta de utilizar esses carbonos que são um pouco mais espessos, mas que têm essa cola. E aí a gente vai para um carbono, um filme de 12 micras e percebam a diferença de como ele molda a anatomia. Olha só como ele veste a anatomia. E aí a gente realmente vai ter, ó, vou de novo lá no pré-molar, uma marcação de onde realmente o contato está acontecendo. Então, o que a gente tem, quando a gente faz uma leitura com o OcuSense, o que a gente vai ter de marcação de superfície é algo entre essas duas superfícies de contato que eu estou vendo aqui. Por quê? Porque ele tem uma espessura de 60 micras e vai conseguir, pela flexibilidade, fazer a moldagem. Então, quando a gente abre um sensor novinho, a gente pede para o paciente morder esse sensor de forma a modelar um pouco esse acetato e a gente ter uma leitura mais limpa, né, com menos contatos de resvalo, porque até o sensor pegar essa modelagem, a gente vai ter muito resvalo e a gente vai ter mais contatos sendo lidos, tá? Então, no carbono, a gente costuma trabalhar com dupla marcação. E aí, o que a gente tem na dupla marcação? Aqui eu usei um carbono de 200 micras, porque eu queria uma transferência mais forte para conseguir escanear, fazer o escaneamento ficar melhor do que fazer foto. Então, e aqui eu usei um carbono de 40, tá? Só para poder fazer a marcação. Então, essa paciente, a gente vai ver o caso dessa paciente, ela tem superfícies mais amplas mesmo. Mas tá vendo que começa a ficar um monte de borrão se o paciente não tem esses contatos mais pontiformes? E a gente foi treinado para fazer leitura de carbono. Então, só que aí quando eu começo a perguntar coisas mais objetivas, por exemplo, eu sei que eu tenho os contatos nestes pontos, mas esse contato é mais forte que esse? Esse contato tem mais intensidade que esse? A gente fica num campo muito subjetivo. Por quê? Porque depende da minha interpretação. Então, se eu mostrar a mesma foto para 5 dentistas diferentes, cada um vai dar uma opinião de acordo com a experiência que tem, com a vivência que tem e muito da subjetividade do momento. Então, isso é uma coisa que o OcuSense traz para a gente, ele traz mais objetividade na leitura desses dados. E outro fator do carbono é que ele representa uma somatória do movimento de fechamento, por exemplo. E mesmo se eu faço uma lateralidade, um registro de lateralidade, ele vai fazer o registro da somatória de todo o percurso da excursão, como ele vai fazer a somatória de todo o movimento de fechamento. Então, se eu tenho um fechamento que acontece primeiro aqui,
depois ele começa aqui, e aí ele chega para tocar todo mundo. Eu não tenho essa informação com o carbono. A gente vai ver que no OcluSense a gente consegue entender quais são os contatos que acontecem durante todo o movimento, se eu tenho muita variação nesses contatos, na repetição dessas gravações, para entender estabilidade, distribuição, intensidade. Então, assim, a gente vai conseguir refinar. Eu vou ter muito mais dado, mas para isso eu preciso entender que eu estou trabalhando de uma outra forma, eu vou pensar de uma outra forma na hora de fazer a leitura desses dados. Então, para exemplificar isso, se eu pegar um paciente e for checar, seja por carbono, seja por scanner, seja por qual meio eu for fazer, que não seja o OcluSense, eu vou ter uma marcação que, se eu for buscar no OcluSense, eu consigo buscar uma foto, um frame dessa gravação. Ó, eu não tenho contato nesse molar. Aqui eu tenho alguns outros contatos que eu não sei ainda, que eu tenho correspondência, mas eu consigo buscar e achar correspondência. Mas quando eu vou olhar a gravação total de como essa paciente alcançou a máxima intercuspidação dela, eu vou observar que ela começa tocando no pré-molar, e aí ela começa com uma menor intensidade todo mundo, ela faz um contato anterior, até que ela atinge, mas olha aqui, ó, ela não consegue manter estes contatos o tempo todo. Ela depende da atividade muscular para conseguir atingir a máxima intercuspidação. Mas essa máxima intercuspidação, ela é um momento da atividade muscular em alguns pacientes. Quando eu não tenho uma perfeita distribuição desses contatos, né, anatomia, onde tudo casa, tudo bonitinho, ou se eu tenho um paciente com uma hiperatividade muscular, com uma musculatura que está muito judiada por interferências, por parafunção, por uma série de outros fatores, os meus contatos vão ser diferentes. Então, por isso que eu chamei a atenção lá atrás. Embora a gente tenha uma engrenagem dentária que vai resultar na oclusão entre os dentes, a existência desses contatos, ela depende da atividade muscular. E como esses contatos vão acontecer, como essa dinâmica vai acontecer, ela é extremamente dinâmica, ela não é o que a gente vê como uma marcação final, e eu preciso entender como esse movimento está acontecendo e correlacionar com aqueles sinais e sintomas clínicos que eu colhi na anamnese. Então, às vezes, o paciente tem uma queixa clínica de uma sensibilidade maior num segundo molar inferior esquerdo, e aí você vai perceber que, às vezes, no movimento de fechamento, esse dente toca primeiro e ele fica ali recebendo a carga do movimento todo. E aí é um paciente que tem uma capacidade adaptativa um pouco menor e que ele sente mais esse excesso de intensidade concentrada naquele dente durante todo esse movimento de fechamento. Ou às vezes eu vou fazer uma avaliação de desoclusão e vou ver que esse dente participa como um contato interferente do lado de balanceio. Então, é importante a gente entender que toda a dinâmica oclusal, embora a gente fale máxima intercuspidação habitual, oclusão, que a gente leia esses contatos não acontecem de forma estática e imediata e pontual e rígida e fixa, que é daquele jeito. A ocorrência dessa oclusão, ela é dinâmica. E é isso que o OcluSense agrega para a gente na clínica, porque a gente vai entender em tempo real como isso acontece. Só que a gente não foi treinado para isso.
né? Então, é uma mudança de mentalidade realmente de como que a gente vai fazer a leitura a partir de um entendimento de como acontece o funcionamento desse sistema. Então, aqui para vocês entenderem a influência da atividade muscular no registro do OcluSense, eu pedi para o mesmo paciente, é a mesma gravação, tá? Eu só dividi em etapas, se vocês forem ver, aqui está começando com 2 segundos e aqui já é imediato. No primeiro fechamento eu pedi para ele só fechar, e no segundo fechamento eu pedi para ele fechar com força. E aí vocês vão ver a diferença dos contatos de acordo com a atividade muscular. Se eu colocasse para vocês esses 2 vídeos e perguntasse para vocês se é o mesmo paciente, muito provavelmente vocês me responderiam que não, né? Porque são contatos diferentes. O ponto é que eu tenho atividade muscular diferente, resultando em contatos diferentes, tá? Então, a gente vai conversar sobre como que a gente vai fazer a padronização dessa captura lá na frente, mas eu preciso que vocês entendam que a atividade muscular no OcluSense, ela é extremamente importante para o que a gente está procurando. E aí aqui vem a máxima. Se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar o que você... não vai saber interpretar o que você vai encontrar. Então, a gente vai ter que usar a ferramenta a nosso favor. Para o que a gente quer? Qual é a informação que eu quero para como eu vou dar os comandos de captura para o paciente? E além da atividade muscular em si, né, do quanto de força esse paciente ele consegue colocar, se ele é um paciente que leva uma seta dele para o CrossFit, né, fazendo parafunção, ele é um paciente que normalmente vai usar muita força muscular. Se ele é um paciente mais tranquilo, mais zen, ele tende a ter uma musculatura mais, que não tem desequilíbrios, ele tende a ter uma musculatura mais tranquila, com uma resposta mais coordenada. Mas eu também, na hora de fazer a leitura, dependo da sustentação desses contatos. Por quê? Porque a gente faz a, a contração muscular, mas eu preciso sustentar essa contração para que eu tenha o registro da máxima intercuspidação com a maior força possível. E a gente não consegue sustentar uma contração muscular por muito tempo. Então, ó, vocês vão perceber que dependendo do quanto essa musculatura ela está com hiperatividade, ela está desequilibrada, é o como a gente vai ter a sustentação desses contatos. Então, na hora de interpretar, o que muito os colegas me perguntam, eu falo assim, mas fica variando, eu nunca sei se aquele contato existe ou não, se ele está acontecendo ou não, porque uma hora a coluna vermelha ela aparece e daqui a pouco ela some. A gente precisa entender que esse aparece e some é um contato que acontece de acordo com a atividade muscular que está sendo exercida ali no sistema, tá? Então, é importante a gente entender que entender a oclusão de uma forma dinâmica necessita de outros fatores a serem considerados do que a gente recebeu de treinamento só com os carbonos. O carbono soma tudo e entrega para a gente uma foto da somatória toda. O scanner, ele soma, ele é uma foto de um desses momentos. Em algum momento dessa atividade, eu fiz uma foto lá. O OcluSense dá para a gente todo o percurso do que está acontecendo com aquele paciente. Se você souber interpretar isso, isso é uma fonte riquíssima para entender qualidade muscular, estabilidade, a gente vai conseguir tirar bastante dado e bastante informação aqui. Então,
O que é uma estabilidade de contatos, né? Quem já recebeu o paciente no consultório, que o paciente fala assim: ah, cada hora eu mordo de um jeito. Ah, eu tenho 2, 3 mordidas, né? Esse é um paciente que tem uma instabilidade oclusal. Ele não tem pontos de travamento da anatomia, da distribuição de contatos, que dê uma estabilidade, e uma reprodutibilidade desses contatos. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes, num paciente que tenha instabilidade oclusal, você vai fazer a gravação e cada hora você vai ter um dado. Por quê? Porque ele é assim. Ele não tem estabilidade e aí o sensor vai registrar isso. Então, por isso que eu reforço. Não adianta querer pegar o sensor e colocar na boca do paciente e achar que o sensor vai te dar todas as respostas do mundo, se você não sabe quem é esse paciente, para que você está usando o sensor, né? E como é esse paciente, o que você está buscando de informação. Então, olha só, quando eu peço para o paciente, um paciente que tem estabilidade, ele tem uma reprodução desses contatos quando eu peço para ele abrir e fechar. Esses contatos acontecem mais ou menos, essa gravação acontece mais ou menos igual, os contatos não mudam muito de posição. Quando eu tenho um paciente com instabilidade oclusal, às vezes o que eu tenho é isso, o paciente, mesmo fazendo muita força, às vezes ele fecha de um jeito, às vezes ele fecha de outro, e aí o comando é importante. Tá vendo que ele vai mudando esses contatos. Então, o comando que você dá de como você guia esse paciente vai te dar essa resposta. Fecha ou fecha com força. Essa atividade, normalmente, quando o paciente põe força, ele vai para uma posição onde ele consegue atingir uma maior estabilidade. Se eu peço só para ele fechar e ele não tem estabilidade de contatos, cada vez que ele fecha sem aquela força máxima, ele vai com a mandíbula para um lado. Principalmente em pacientes que têm hiperatividade. Aquela musculatura está tão judiada que cada hora ela coloca o paciente numa posição. E um último fator que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer a análise com o sensor é a gonfose. O que eu estou lendo? Eu estou lendo um paciente que tem dentição natural, que vai sofrer uma gonfose igual em todos os dentes quando ele faz essa atividade, quando ele tem essa atividade muscular e ele começa a fazer esse engrama entre os dentes, ou é um paciente com doença periodontal que perdeu o suporte e aqui nesse molar a doença periodontal é mais acentuada, aqui ele perdeu menos, esses dentes vão responder a uma gonfose de forma diferente. Então, eu preciso ter isso em mente. E mais importante do que com dentes naturais é quando eu tenho implantes. Por quê? Porque o implante não tem gonfose, né? E aí eu preciso entender. A relação é implante na arcada inferior com implante ocluindo na arcada superior. Eu tenho uma oclusão implante dente natural. Esse dente natural tem alguma doença periodontal, alguma perda de inserção óssea que possa fazer com que esse dente tenha uma intrusão maior ou menor. Então, isso faz diferença, principalmente quando a gente vai fazer ajuste de reabilitações, onde a gente precisa tomar a decisão de como a gente faz o desgaste para ter um melhor equilíbrio oclusal. Então, isso aqui é um fator importante, principalmente quando a gente está fazendo ajustes, refino de ajustes oclusais, seja de coroas individuais, seja de grandes reabilitações. Isso precisa ser levado em consideração. Juliana, tem uma pergunta da Camila Simões. Ela faz assim: nos pacientes estáveis, a intensidade dos contatos são mais parecidas?
Se ele tem uma boa distribuição de contatos, Camila, a tendência é que a gente tenha uma distribuição mais homogênea, tá? E aí vai depender de como é essa oclusão do paciente. Ele pode ter uma oclusão estável, mas apoiada em determinados dentes que vão ter uma intensidade de contato maior, tá? O fato de eu ter uma oclusão estável não obrigatoriamente representa que eu tenha uma boa distribuição destes contatos, tá? O fato dele ter uma oclusão estável só me diz que ele não fica mudando. Porque os casos instáveis, de instabilidade oclusal, são os casos que a gente vai ter muita dificuldade na interpretação dos dados. Por quê? Porque cada hora a gente tem uma informação. Então, isso é muito difícil, né? Isso a gente vê muito, por exemplo, em pacientes com biocorrosão, né? Que vão perdendo, vão planificando as superfícies oclusais e vão perdendo estabilidade. Esses pacientes vêm com normalmente desgaste de dentes anteriores, exatamente porque eles não têm estabilidade posterior e aí esses dentes tendem a fazer uma protrusão. Então, assim, dentes com anatomias pobres tendem a ter uma estabilidade pior. Então, nem sempre a estabilidade está associada está linkada a uma boa distribuição de contatos. Às vezes eu só vou ter dente batendo naqueles dois pontos, mas a estabilidade, a relação entre eles é tal que ele não consegue morder de outra forma, ele acaba fechando sempre naquela posição. Tudo bem? Tem duas perguntas ela agradeceu. Tem duas perguntas do Sandino. A primeira, qualquer coisa, Sandino, você também pode falar ao microfone, tá? Se eu não estiver interpretando correto. Quantos pontos de contato versus dente? Eu não sei, talvez Per dente. quantos pontos de contato por dente, é isso? Esatto, Isso. isso. Ali a gente vai. Deixa eu responder pergunta por pergunta, você já me pergunta outra, Renato. A questão da distribuição de contatos, gente, a gente volta lá na prancheta, nada muda, tá? Vertentes, cúspides vestibulares fazendo contatos nas fossas e cristas dos superiores, cúspides vestibulares dos inferiores fazendo contatos nas fossas e cristas dos superiores, cúspides palatinas dos superiores fazendo contato nas fossas centrais e cristas dos inferiores, tá? A questão de tripoidismo ou não, hoje a gente já sabe que a gente não precisa do tripoidismo. O tripoidismo é o ideal, é o idealizado dentro da agnatologia, mas a gente sabe que a gente não precisa do tripoidismo para ter estabilidade oclusal, tá? E nem sempre vai ser possível ter todos os contatos dentro do ideal. E aí o que é importante é que você olhe em boca e faça a correlação com o que você está vendo no gráfico, tá? Então, hoje o que eu quero para vocês é que a gente faça uma avaliação do paciente que chegou para você. Ele chegou, vamos entender quem é esse paciente? E vamos entender como que a gente vai interpretar esses dados. Mas os detalhes de distribuição de contatos ideais, ele segue a odontologia, as nossas regras de oclusão tradicionais, tá? Nada muda. Ele segue. Daqui a pouco eu volto, Sandino, na segunda sua. É que ele escreveu uma outra questão que está mais ligada a isso que você está respondendo, que é ponto de alta intensidade. Tem quantidade? Deveriam ser semelhantes? Talvez aí as colunas devem ficar todas na mesma altura, né? A gente vai chegar nessa questão dos dados de porcentagem, de interpretação, mas a altura é o que guia, a altura da coluna é o que guia a gente na decisão. Olha, eu descobri que eu consigo ver aqui. Tá, pode falar, Zanato. Ou seja, uma coluna mais alta vai ter uma intensidade maior,
uma maior pressão, e isso poderá ser um fator de decisão para intervir nesse dente, para que os outros alcancem uma altura mais uniforme, ou acrescentar em dentes que têm menos contato, é isso? Isso. Ok. Ele pergunta, numa segunda aqui, pacientes instáveis, se não se pode usar em pacientes instáveis, né? Acredito, podemos colocar aí, instáveis na posição articular, instáveis na posição muscular, instáveis com a mandíbula. E aí então, a pergunta é se não se pode usar. E a outra, nessa mesma segunda, depois da reabilitação do sistema, é melhor usar? Você pode usar nos pacientes instáveis. O que vai acontecer é que a interpretação desses dados é mais difícil. Então, o que o sensor vai te mostrar e que você vai mostrar para o paciente é que ele tem uma instabilidade que precisa ser resolvida. Então, eu falo que o OcluSense, ele ajuda a gente a se comunicar com o paciente. Se eu souber o que eu estou procurando, se eu souber usar essas informações para fazer o meu diagnóstico, eu uso essas informações para mostrar para o paciente o que eu estou diagnosticando, né? Se você quiser fazer um ajuste oclusal de uma oclusão instável, primeiro que assim, não é o indicado, e o segundo é que você vai ter muita dificuldade, porque cada hora você vai ter uma informação. Mas você pode usar o sensor, essa leitura de instabilidade, para mostrar para o paciente a necessidade que ele tem de ganhar uma estabilidade para melhorar o desempenho do sistema, né? E aí, essa instabilidade você vai ver muito mais em relação a contatos dentários do que na instabilidade articular. Quando a gente fala de instabilidade articular, quando a gente fala de avaliação de posição cêntrica MH, a gente está indo para uma outro tipo de análise que não é o foco de hoje. Hoje eu quero trazer para vocês o dia a dia, como o paciente sentou na cadeira, como é que eu vou colocar aquele OcluSense que está guardado, que a Camila falou que está guardado e que não usa, como é que ela vai conseguir usar esse equipamento para se comunicar com o paciente, para melhorar. Quando eu falo melhorar a venda, não é vender o que o paciente não precisa, mas é mostrar para ele, de uma forma objetiva, gráfica, o que ele precisa, que você está oferecendo para ele e que ele vai conseguir enxergar de uma forma mais objetiva do que só falando. Ele agradece. Siga. Então, dentro desse entendimento de todos esses fatores que vão interferir nos registros do que a gente chama de contatos oclusais, a gente tem o OcluSense como a única ferramenta que nos mostra essa dinâmica, né? Porque todos os outros, ou eu tenho uma foto de um momento específico desse movimento, ou eu tenho uma somatória desse movimento. E o OcluSense não, ele nos mostra a dinâmica de tudo que está acontecendo em tempo real. Então, eu vou trazer um caso clínico para a gente discutir, e aí vai ser legal porque a gente vai conseguir entender porcentagens, distribuição, como é que esse contato deveria estar, o que eu esperaria. Então, quando eu olho uma boca como essa, com dentes bem engrenados, em classe 1, chave de classe 1 de molar, chave de classe 1 de canino, dentes com cúspides bem engrenados. Quando eu olho o outro lado, eu também tenho uma boa relação com uma anatomia oclusal ok, bem preservada. E aí, o que vocês me diriam? Que essa paciente tem uma boa distribuição oclusal. Ela tem dentes alinhados, bem encaixados, com uma boa anatomia oclusal. Vamos entender se é assim mesmo?
essa paciente sentou na cadeira de vocês e está com uma queixa de ter sensibilidade em alguns dentes, de sentir algum desconforto pontual. E olha só a anatomia. Garanto que todo mundo já viu anatomia pior, paciente pior. Eu esperaria uma paciente com uma boa distribuição. E aí a gente bate, passa o carbono e a gente percebe que os contatos têm uma amplitude maior, uma amplitude grande. Conseguem perceber que esses contatos eles não são tão pontuais como deveria? Faz um borrão. Aí você olha, você fala, nossa, por que que esse borrão todo, né? E será que esse contato é mais intenso que esse? Será? Vamos olhar. E aí a gente vai para a avaliação de máxima intercuspidação dela. Então, como é que eu faço o registro? Então, esse eu fiz de propósito, eu comecei com ela fechada a gravação para poder mostrar para vocês em força máxima como é essa distribuição. E aí eu peço para ela abrir, fechar de novo, ó. Olha como a oclusão dela vai acontecendo em cima daqueles pré-molares que inicialmente eu tinha uma intensidade maior de contatos do carbono, né? Então, assim, o nosso treinamento no analógico, ele é muito bom. O que nos falta é a informação mais refinada da intensidade desses contatos. Então, quando eu volto aqui, e aí a gente vai passando, ó, eu tenho uma intensidade maior acontecendo nos pré-molares, e é isso que resulta naquela transferência de mais pigmento lá no carbono, porque ele vai somar mais tempo de contato, porque tá vendo que esses pré-molares, eles não saem mais de oclusão. E vocês conseguem observar que ela tem muita área verde e muita área laranja. Ou seja, aquelas áreas que no carbono aparecem muito amplas, elas realmente são muito amplas, né? E isso traz uma intensidade, ó, se a gente for olhar, olha o gráfico aqui, ó. Conseguem ver que do lado esquerdo dela, nessa região de pré-molar, deixa eu pausar e trazer de volta. Quando ela começa o fechamento, e a queixa dela é nesses pré-molares do lado esquerdo, olha o quanto ela concentra da força total nesses pré-molares durante esse fechamento. E aí, a hora que a gente vai para uma distribuição, ela tem uma distribuição equilibrada entre os quadrantes, tá vendo que a pizza ficou toda verdinha? Quando ela tá toda verdinha é porque entre os 4 quadrantes que eu tenho de registro, eu tenho um equilíbrio, mas eu não tenho uma distribuição de contatos ideal nessa paciente. As superfícies de contato dessa paciente são muito amplas para que a gente tenha uma necessidade de força durante a trituração menor. Quanto mais pontiforme eu tenho esses contatos, menor é a área de atrito, então menos força o sistema precisa usar para fazer os movimentos. E olha lá, ela tem uma estabilidade oclusal. Vocês conseguem perceber que todas as vezes que ela abre e fecha, ó, os contatos acontecem sempre ali na mesma posição, mas ela tem os pré-molares começando a ter contato antes, nesse movimento. Ó. E aí, quando eu uso o filtro, lembra que a gente falou que a gente podia filtrar as intensidades de contato para poder tirar aqueles contatos que poluem, que são um pouco mais de resvalo? Olha a amplitude de contatos que eu tenho nos posteriores, né? Eu vou ter contatos um pouco mais pontuais só nos anteriores. E aqui, ó, eu tenho 2 barrinhas vermelhas unidas, estão vendo?
Eu vou mostrar para vocês lá na foto aonde é essa área. É uma área um pouco mais ampla de contato, que o sensor acaba lendo como duas barras muito próximas. Mas olha a superfície de contato. Isso não é desejado. Embora ela tenha uma estabilidade oclusal, embora ela tenha uma distribuição equilibrada entre esses contatos, ela não tem uma oclusão ideal. Ela tem queixa clínica. Nessa queixa clínica, eu percebo que durante o movimento, esses dentes onde ela tem queixa, eles têm uma intensidade. Essa paciente tem um contato cêntrico localizado nesses premolares também. O desvio de cêntrica dela é menor, é pequeno, mas ela tem uma sobrecarga nesses pré-molares que justifica essa sobrecarga que ela relata, essa sensibilidade clínica que ela relata, tá? E olha lá, ó, tá? Então, o que a gente busca não é esse tipo de contato verde. Eu gostaria de ter algumas barrinhas vermelhas aqui que me dariam contatos com superfícies menores. E a gente não tem. Quando a gente volta na foto, olha, aqui é aquela barra vermelha que uniu entre os dois prés. Tá vendo? Ele registra um contato aqui e um contato aqui. No carbono, por ser um carbono de 200 micras, ele acaba juntando, unindo tudo. Conseguem agora, com essa foto, e vendo o quanto esses contatos são muito amplos e como a gente vai fazer a correspondência do que a gente está acostumado, do que a gente está habituado, como vai ser a leitura lá no sensor. E aí vamos ver como é que é a lateralidade dela. Deixa eu só disparar um pouquinho. Então, a gente vai pedir para ela fechar. Então, ela começa fechando. E aqui o sensor resvalou, mas ela fecha, então o meu movimento começa a ser avaliado a partir daqui. Aí ela vai para o lado direito. Ó, olha como ela começa a fazer o movimento para o lado direito em grupo. Ela tem mais atividades de pré-molares aqui, quase não tem canino em função, mas olha a intensidade do contato de balanceio que ela tem lá do outro lado, lá no segundo molar, tá? Isso é muito prejudicial para a função de movimento discursivo. Então, a gente consegue entender quanto tempo desse movimento esses contatos ficam presentes. Olha quanto tempo a gente tem de contato, quer ver, ó? Olha, eu vou continuar o movimento. Olha lá, o molar dela participa. Olha, o canino dela entra no final do movimento e o molar continua lá, tá? Então, essa é uma paciente que tem queixa articular desse lado. Por quê? Porque essa atividade de contato de balanceio, ela interfere nesse movimento articular. Por quê? Porque o côndilo que faz o movimento na lateralidade não é o côndilo do lado que a gente está para o lado que a gente está fazendo o movimento. Quem gira, se eu faço a lateralidade para o lado direito, quem faz a excursão condilar é o côndilo esquerdo. E quando eu tenho um contato no molar do lado de balanceio, eu tenho uma ativação de masseter, que o pterigoide medial vai fazer o movimento de excursão medial e inferior para poder fazer o movimento de lateralidade, e eu tenho o masseter ativado fazendo uma contração, comprimindo essa articulação. Então, contatos de balanceio nos movimentos de excursão são muito deletérios para o sistema e, na maioria das vezes, o paciente tem alguma queixa clínica associada a esses contatos, tá? E aí vamos continuar. Aí ela volta, ela começa a voltar. Vocês conseguem perceber que aquele movimento que a gente pede para o paciente fazer, faz o movimento para a direita,
tem muito mais informação acontecendo, a gente não consegue ver por dentro quais são os contatos que acontecem, a gente só vê as cúspides vestibulares, e o OcluSense traz toda essa riqueza de informação para a gente. E com isso faz com que a gente faça diagnósticos mais assertivos. Aí ela volta para MH e a gente vai para o lado esquerdo. E aí a desoclusão dela para o lado esquerdo é toda feita em grupo, ela tem participação de canino, mas olha a quantidade de superfície que esse movimento precisa fazer, né, deslizar para conseguir fazer esse movimento. Se eu tenho uma. E aí, aqui, para a gente entender a implicação dessas superfícies de contato, dessa grande quantidade de contatos acontecendo durante o movimento, se eu tenho uma caixa de 100 quilos apoiada no chão, eu preciso fazer uma força X para poder empurrar essa caixa. Se eu colocar 4 pezinhos nessa caixa, a minha área de atrito com o chão diminui e eu preciso fazer menos força para empurrar os mesmos 100 quilos. Então, é exatamente o que acontece. Se eu tenho um movimento de lateralidade ancorado só em canino, longe do meu ponto de movimento, longe do meu ponto de fulcro, eu vou precisar de muito menos força para fazer esse deslize. É por isso que os movimentos de excursão, tanto por lateralidade quanto por protrusão, eles são preconizados para acontecer nos dentes anteriores. Por quê? Porque esses contatos são mais puntiformes, em superfícies mais lisas, longe do nosso ponto de apoio. O ponto de apoio é a gangorra. Se eu tenho uma criança na ponta de uma gangorra, o apoio da gangorra no meio e eu fico na outra ponta, eu tenho que fazer uma força X para poder balançar essa gangorra. Quanto mais eu chego perto do ponto de apoio da gangorra, mais força eu vou precisar colocar para levantar essa criança do outro lado da gangorra. Então, quanto mais próximo é o meu ponto de contato, perto do nosso ponto de movimento, que é a articulação, mais força o sistema precisa ativar. Quanto mais longe, menos força. E quanto maior a área de superfície de contato eu tenho, mais força eu preciso para romper esse atrito, essa resistência do atrito que tem entre superfícies. Então, a gente aqui precisa de muita força para conseguir fazer esse movimento de lateralidade, embora ele tenha a participação de caninos e não tenha a interferência no lado de balanceio, como esse lado, como a excursão para o lado direito dela tem. Gente, entendemos até aqui? Conseguiram me acompanhar de como a gente vai usar isso clinicamente? Como é que a gente vai interpretar esses dados? Tudo bem? Posso seguir? Diga lá, Juliana. Sim, Então vamos lá. Como que é? E aí, Juliana, então me ajuda. Vamos criar um protocolo para que eu possa, porque cada paciente é de um jeito, cada paciente tem um fator. Vamos criar um protocolo de como que pelo menos eu começo a padronizar os meus registros para que eu consiga saber o que eu estou procurando? Então, vamos lá. Se quiserem, podem dar print dessa tela. Peraí, peraí. Cadê minha tela? Cadê minha tela? Cadê minha tela? Cadê minha tela? Peraí que eu sumi da minha tela, gente. Vou tirar aqui. Voltei para vocês? sim. Sim. Vamos lá. Como é que a gente padroniza, como que eu padronizei os registros de MH e por que eu fiz este tipo de padronização? Eu padronizei o aparelho em 50 Hz, 7 segundos, como ele vem lá para o registro de MH, como ele vem lá na configuração. Os comandos que eu vou usar com o paciente é fecha ou morde.
Fecha é quando ele só encosta, morde é quando ele põe força. Então, você vai treinar isso com o paciente. Fecha, fecha, morde. Agora põe força e mantém. Por quê? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 registros. O primeiro, ele normalmente é o paciente se entendendo com o sensor, com aquele acetato entre os dentes, tá? Então, ele vai fechar. Às vezes, o que acontece é que eles ficam com receio de morder o sensor e romper, estragar. E aí você vai treinar com ele antes. Olha, quando você estiver fazendo a modelagem ali do acetato, ela pode morder, sente o sensor, ele não vai estragar. E aí esse paciente vai fechar. Fecha, desencosta. Fecha, desencosta. Morde e mantém. Qual é o objetivo de fazer esses 3 registros dentro da mesma gravação? O primeiro, eu vou ter uma ideia de como esse paciente começa esse movimento e se, à medida que ele vai repetindo esse movimento, se eu tenho uma repetição desses contatos. Isso me dá uma ideia se eu tenho uma estabilidade oclusal e a diferença entre o segundo fecha para o morde como são os contatos de acordo com a atividade muscular. Então, e aí eu preciso saber, para poder usar esses dados, quem é esse paciente? Ele é um paciente que tem parafunção, que tem uma hiperatividade muscular, que treina, que é aquele paciente corredor, ou então é o paciente que, enfim, eu preciso entender quem é esse músculo para poder entender qual é a implicação clínica nele, né? Ou ele é um paciente que mal consegue fazer força muscular e aí você precisa entender, e aí você não consegue checar os contatos. E aí você vai pedir para ele fazer um pouco mais de força. Então, é, essa padronização, fecha, fecha encostando todos os dentes. Agora desencosta. Fecha, desencosta. Morde e mantém. Quando ele morde, a gente tem a máxima intercuspidação. Aqui a gente tem a máxima intercuspidação. E quando ele morde, vai sobrar um pouco, alguns segundos ali, um pouco mais longos. E a gente vai conseguir olhar o quanto essa musculatura consegue sustentar. Pacientes com muita hiperatividade muscular, ele não sustenta nada dessa contração. Ele contrai e abre, contrai e solta. Ele fica variando muito estes contatos. E aí eu também vou conseguir avaliar a distribuição desses contatos, né? Se eu tenho um equilíbrio. Se esses contatos são mais amplos ou mais pontiformes, a intensidade entre eles e eu consigo voltar lá na boca do paciente, olhar aonde foi transferido o pigmento e fazer a correlação com essa leitura, com o gráfico. Então, olha, Juliana, o Sandino pergunta se morde e mantém com força. morde e mantém com força. Pode Tá. manter, tá? Ele pergunta antes, no gráfico 2D aí, que é o da esquerda, a porcentagem indica zona de mais contato? Achou isso interessante. Sim, aqui, Sandino, pode ser zonas de mais contatos ou pode ser uma maior intensidade de um contato único, tá? Não obrigatoriamente. Essa porcentagem, na verdade, é assim, como que o sistema calcula essa porcentagem? Ele pega 100% dos contatos registrados e ele faz a proporção entre eles. Então, eu posso ter 16% porque eu tenho uma concentração maior de contatos, mas eu poderia ter um contato só representando esses 16%, tá? Não é uma correlação entre o número de contatos. Eu uso muito pouco a porcentagem individual.
o que eu uso muito para me guiar é se o gráfico de pizza está verde, se eu tenho uma boa distribuição, um bom equilíbrio entre os dois lados, entre os quadrantes, e a altura das barras, se eu tenho uma boa correlação. E muitas vezes eu acabo tirando um pouco para tirar usando o filtro para tirar um pouco, limpar um pouco desses contatos de resvalo, tá? Então, ó, vamos voltar aqui que no fim acabou passando e passou direto. Deixa eu passar devagarzinho aqui com o cursor, fica mais fácil. Ó, então, paciente abre, fecha, aí ele fecha, abre, fecha e ele sustenta. Tá vendo que ele vai sustentar por um tempo um pouco maior? E vocês conseguem perceber que a gente tem, essa é uma outra paciente, tá? Que eu tenho uma diferença de contatos de um comando para o outro. Então, mais uma vez, se eu não. Ó, tá vendo que esse é o primeiro fecha que a paciente faz? Ela tá com medo, ela tá com receio de morder o sensor. Então, tá vendo que eu pego os contatos mais relevantes, né? Aqueles contatos que acontecem ali primeiro, com maior intensidade, com maior facilidade, que não dependem tanto da atividade. Da contração muscular para poder fazer aquele engrama. Ó, aí ali no segundo, ela põe um pouquinho mais de força. Consegue perceber que eu começo a ter um engrama um pouco maior? E aí ela abre, fecha, aí ela põe força total. E aí eu tenho um engrama. É por atividade muscular dos músculos mastigatórios que a gente tem essa variação. Juliana, mas então o que que eu considero, né? Se eu preciso tomar uma decisão, se eu preciso... o que que você está buscando? A pergunta é sempre essa. O que que você está procurando? Qual informação você quer? Ah, eu quero a informação de qual dente eu desgasto. Não, mas espera aí. O que que você está fazendo? Você está fazendo um refino de uma reabilitação? Você está fazendo um refino de uma restauração unitária? Você está usando isso para fazer diagnóstico, e aí, dentro do diagnóstico, qual é a queixa clínica? Qual é o sinal clínico que você quer correlacionar? Então, com uma sobrecarga de força. Então, para que você tome decisão, a pergunta é sempre essa: o que você quer interpretar? O que você está fazendo para você utilizar o dado que o sensor está te dando? E aí, na desoclusão, a gente tem duas opções. E aí vai do gosto de cada um, tá? A gente pode, eu já fiz as duas opções. A gente pode fazer o registro das desoclusões separados. Então, eu vou fazer um registro para a lateralidade direita, um registro para a lateralidade esquerda, um registro para a protusão. Você vai lá anotar o que que é. Então, aí a gente pode usar só 7 segundos para cada um desses movimentos, tá? Sempre partindo de MH, para você ter a referência do ponto de partida, faz o movimento para a direita, volta para MH. O ponto é sempre fecha, desliza para a direita, volta até encostar todos os dentes, tá? E o paciente precisa ser treinado, gente. Não adianta só colocar o sensor na boca do paciente, pedir para ele fazer o movimento. Você precisa ensinar ele, mostrar o que que você quer do paciente, né? Olha, eu quero que você encoste todos os dentes, e aí você vai deslizar esses dentes para o lado direito, sem desencostar. Você não vai desencostar, porque eu preciso registrar como que esses dentes se interrelacionam nesse movimento. Ou a gente pode fazer a coleta dos dados todos na mesma tomada. E aí a gente precisa de 12 a 15 segundos para fazer essa tomada, tá? Para começar, para quem não tá habituado a usar o OcuSense, a minha recomendação é que vocês façam registros separados. Por quê? Porque é mais fácil de você olhar e é mais fácil de você guiar o paciente no movimento. Aqui eu coloquei uma captura
toda junta para vocês verem como fica. Mas o paciente que tem muita incoordenação muscular, essa leitura fica muito ruim, porque ele se perde, ele não consegue voltar para MH, e aí você não tem os pontos de partida do movimento, porque para você avaliar movimento, você precisa partir de algum lugar, e esse lugar é a máxima intercuspiração. Às vezes, esse paciente com muita incoordenação, ele vem para frente, ele vai direto, aí às vezes ele vem para frente, ele volta para tentar encaixar os dentes. Então, na incoordenação muscular, essa captura conjunta de uma forma, de uma vez só, ela é um pouco mais difícil de você coordenar. Então, o comando é: fecha, encosta os dentes. Agora, desliza para a direita, volta até encostar todos os dentes, desliza para a esquerda, volta até encostar todos os dentes, desliza para frente e volta, tá? Então, 15 segundos normalmente é suficiente para fazer essa captura, e aí a gente vai. Ó, a minha leitura não começa aqui, a minha leitura começa quando ele atinge o MH, certo? Então, aí a minha leitura é lateralidade direita, porque se eu não souber o que eu tô gravando, depois, se esse paciente não tem uma lateralidade clássica, né, ancorada em canino, se ele tem tudo desorganizado, eu não vou saber o que a gente não vai saber o que está lendo. Então, é muito importante que a gente tenha uma padronização de captura. Então, ó, é aquele caso que tem a interferência lá no balanceio, aí ela volta para MH, aí ela começa a fazer a lateralidade para o lado esquerdo, volta para MH e ela começa a fazer a protrusão. Ó, lá no inicinho da protrusão, ela também tem contato de interferência, tá vendo? Então, é super importante que a gente saiba dar o comando, porque senão, na hora que a gente vai fazer a leitura dos dados, a gente fica completamente perdido. Mais uma Viu, vez, se você não sabe o que está procurando, você não vai conseguir interpretar o que você encontrar. Fala, viu, Davi. Juliana? Só acho que cabe aí nisso tudo que você está falando, que está impecável. Só lembrando para quem não está familiarizado, quando você estabelece isso, tem uma função na tela do iPad que você pode escrever isso. Então você registra isso que a Juliana falou. Por exemplo, fecha, movimenta para a direita, volta, vai para a esquerda. Você escreve e, o que você solicitou para o paciente fazer, porque isso será muitas vezes avaliado um outro dia ou às vezes meses depois em comparação com um novo exame. Então lá está escrito o que foi pedido para aquele momento. Sim. Depois eu puxo aqui no iPad, eu puxo essa tela para mostrar para vocês. Gente, isso aqui foi uma avaliação de MH. Até aqui vocês me acompanharam? Tá todo mundo junto comigo? Que a gente agora precisa acelerar um pouquinho, que a gente já está com 1h30 de aula. Eu tenho mais um caso para mostrar para vocês e agora a gente vai trazer um caso de acréscimos, de como a gente sai do que não é ideal para como a gente chega lá no ideal e como que a gente vai buscar essas informações. Tudo bem? Tudo certo? Vou seguir. Bom, esse é um caso que finalizou o tratamento ortodôntico nessa posição, um caso super complexo, super difícil. É um paciente que tem a genesia de 3 anteriores superiores, ele não tem os 2 laterais e o canino do lado de lá. Então, ele tem uma relação de classe 2 completa deste lado, porque esse canino girou todinho, e aí a gente vai ver que ele tem um implante colocado quando era mais jovem, e aí ele tem um espaço, uma desproporção muito grande. Então, assim, na hora do planejamento, a gente precisou quebrar a cabeça para conseguir fazer a melhor disposição e a possível dentro do caso, para que a gente pudesse, no final, reabilitá-lo.
né? Eu preciso de dentes posicionados, e aqui a gente teve que fazer uma negociação com o sistema, o paciente já sabia disso, acho que é um dos casos mais desafiadores que eu já peguei. E aí a gente termina aqui em classe em topo a topo, esse dente tem um comprometimento periodontal, um espaço grande, uma dificuldade, uma resistência na movimentação desse dente, enfim, com todas as dificuldades que a gente teve nesse caso, esse caso ficou lindo, a gente terminou assim, ó, tá? Com alguns contatos mais favoráveis do lado direito, mesmo com uma relação de classe 2 entre esses dentes, entre esses molares, um topo a topo, mais uma distribuição em cúspides vestibulares. Isso aqui são as marcações do OcuSense, tá, gente? Ele fica assim, ele fica bem marcado e às vezes é até difícil de tirar, tá? Então, podem usar a marcação para poder fazer a correlação. E aí, a gente vai lá para a leitura do OcuSense e a gente tem esse caso terminando, embora com contatos pontuais, eu tenho uma distribuição muito pobre de contatos para estabilizar, né, essa oclusão. Então, eu ter barras com a mesma intensidade não quer dizer que a minha oclusão está boa, né? Eu preciso juntar tudo, eu preciso ter boa distribuição de contatos que gerem estabilidade, que tenham uma boa distribuição de intensidades, e que tenham função. Sei que ele não está passando. Deixa ele finalizar o vídeo, que senão ele não vai passar. Aqui são as lateralidades. Espera aí, volta lá. E aí ele tem, com certeza, uma dificuldade, né, de eu ancorar essas lateralidades. A gente também teve que negociar com o sistema para que a gente pudesse fazer. Então, lateralidade dele era muito ruim, muito pobre, ó, toda ancorada em incisivos. Aí ele fecha de novo para MH, ele abre, aí ele vai lá para o outro lado. Então, assim, sem função, completamente sem função nos movimentos. E aí é o desafio de saber interpretar esses gráficos. Se você não conhece o caso e você não sabe o que você está procurando, se eu te der um gráfico desse, vai falar assim: isso é uma protrusão, isso não é uma lateralidade, né? Por quê? Porque ele está fazendo movimento para frente, mas é como ele estava fazendo a lateralidade, ancorado em premolar e ancorado em incisivos, é como ele está conseguindo movimentar, tá? E aí a gente planejou alguns acréscimos com o objetivo de estabilizar esse caso, de dar estabilidade para ele, para melhorar a eficiência mastigatória. E, por final, a gente tinha um planejamento estético aqui que daria essa função na desoclusão, mas eu precisava estabilizar a região posterior primeiro, para que a gente pudesse. Então, eu faço alguns acréscimos, isso é um estudo que a gente faz bem minucioso de como a gente vai fazer essa intercuspidação, como é que a gente vai fazer essa reanatomização para poder fazer uma boa distribuição de contatos, de forma que a gente consiga ganhar essas estabilidades e melhorar a eficiência mastigatória. Aqui é onde eu falei que a gente teve que negociar com o sistema. E aí eu já começo a ganhar uma quantidade de contatos melhor, começo a ganhar uma eficiência mastigatória melhor, e um conforto para esse paciente. E aí, quando a gente vai fazer a leitura da distribuição de contatos, ó, quando ele abre e fecha, ainda tá ruim, mas olha quando eu peço para ele colocar força. Então, assim, eu sei que com pequenos ajustes eu vou conseguir chegar nisso, porque quando ele tem atividade muscular, eu tenho esse equilíbrio de distribuição de contatos. Lembrando que esses contatos pequenininhos são contatos de resvalo. Ó, eu não limpei, eu não filtrei aquelas intensidades e é por isso que eles aparecem aqui. O que vale é o que a gente vai enxergar do carbono lá na marcação, na transferência em boca. Tá? Então, aqui é o acréscimo, ó, tá vendo que eu ainda tenho, e ele sentia esses contatos mais pré-molares, mas a gente ainda tinha, isso aqui é uma etapa intermediária desses acréscimos,
para que a gente chegasse no resultado final. E aí aqui já os ajustes já realizados com... Esse paciente não quis fazer cerâmica de jeito nenhum, foi horas e horas de conversa, eu estava com o projeto todo pronto para fazer cerâmica, era um desafio fazer o fechamento e reproporcionar esses anteriores, porque eles são muito diferentes, um lado do outro é muito diferente, muito desproporcional. Ele tem um sorriso mais baixo, que isso aqui não aparece. Eu tenho o caso todo completo, mas não consegui colocar, não vai dar tempo de mostrar ele. Mas eu acabei fazendo isso na mão, porque ele se recusou terminantemente a colocar broca em dentes sadios para poder fazer a parte estética. E eu falava, não, mas é funcional, eu preciso ganhar isso aqui para ganhar a função de desoclusão. Tá bom, mas então você faz na resina. Enfim, fizemos um desafio enorme, e aqui já o resultado final desse paciente, onde já logo de cara a gente tem uma melhor distribuição desses contatos. Ele abre, ele fecha, ele abre, ele fecha, e a gente já tem uma melhor distribuição e estabilidade, ele não precisa de tanta força muscular para poder alcançar esses contatos máximos. E aqui é a desoclusão, onde a gente ganha, eu ancoro essa desoclusão, aqui ele foi para a esquerda, eu ancoro essa desoclusão um pouco em anteriores, em alguns momentos a gente teve que dividir com pré-molares esse movimento. Ele tem ainda alguma interferência, algum contato de interferência, ó, tá vendo? Ele volta lá atrás, mas para um paciente que não tinha, vou voltar devagar, ó. Ele vai para a esquerda, tá vendo? A lateralidade esquerda dele acontece em pré-molar, porque ele tem o pré-molar dele foi transformado em canino. E aí eu jogo, em algum momento ele consegue fazer esse movimento no implante, aí ele volta para MH, aí ele faz a lateralidade, aqui ele comeu a lateralidade para a esquerda, e aí ele vem para a protrusão fazendo o movimento. Então, assim, ele é um caso que eu ainda estou refinando alguns detalhes desse caso. Espero que eu tenha conseguido. Aqui estão os meus contatos. Se tiverem dúvidas, eu estou sempre disponível, sempre à disposição para poder ajudá-los. Eu queria lembrar que quem tem Oclusense é na bancada, carregado, na tomada, com o iPad carregado. Eu estou com o Oclusense com o jogo de pilhas, eu uso o Oclusense desde 2019. Eu troquei a pilha uma vez. O meu Oclusense está constantemente ligado na tomada. Por quê? Porque se ele não fica ligado na tomada, quando a gente quer usar, ele não tem bateria. Aí ele reseta, aí ele perde conexão. Então, o Oclusense é na bancada, na tomada, com o iPad carregado, tá? Eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, podem entrar em contato. Dúvidas? Há um agradecimento aí do Sandino, uns 3 likes e excelente. Agora eu consigo abrir. Camila, animada para a gente tirar esse Oclusense da gaveta e começar a usar. Usar no dia a dia, no paciente da rotina, para te ajudar a ver, a ter essas informações. Vamos tentar, não. Coloca esse Oclusense na bancada, começa a usar e me tragam dúvidas, tá? Eu quero que você realmente tire proveito de um equipamento que te dá muita informação e ajuda muito você a comunicar com o seu paciente, a mostrar para ele o porquê que ele precisa de tratamentos que você está oferecendo. Você vai ganhar muito, né, em comunicação com o seu paciente e em qualidade de diagnóstico.
Sandino perguntou cor do fundo, que indica. Não, acho Ah, que é a cor da pizza, né? Que é a distribuição das cores. Pessoal, se não tem mais dúvidas, eu agradeço a presença de vocês. Espero ter colaborado, espero ter tirado, esclarecido alguns pontos de dificuldade e teremos outros webinários aí para ajudar vocês. Zamata, obrigada pela ajuda. imagina. Um abraço, muito bom. Feliz Obrigada. semana. Tchau, tchau, gente. Gracias, obrigado. De nada, Sandino. Nos vemos em breve.